A gente tem vários assuntos para tratar, que é a parte institucional da Miriam nas BEA, que é importante, né? Falando com as BEA. Tem a parte da Miriam, da questão da Miriam Commodore, tem a parte da academia. Qual outra parte que nós temos para tratar? Não, acho que basicamente são essas, né? São as 3 partes principais da pauta que a gente tinha programado, não é? Tem as perguntas do Clênio, tem muito a ver com a parte da ADOR, então quando você fala da ADOR, que eu não sei se a gente começa por onde, mas todas essas perguntas aqui têm a ver com o trabalho do escritório. Tá? Então isso aqui são todas perguntas relacionadas ao escritório. Se a gente começar pelo escritório, eu posso perguntar já. Se a gente for pela parte ASBEA ou pela parte da academia, porque a gente pode fazer toda essa relação, né? Aí eu pergunto depois, o que você acha? Não sei, mas eu não sei mesmo. Não sei, aí na parte logística do vídeo... Não sei, até porque o Ian monta depois, né? A gente parou... Eu acho que a gente podia continuar, né, nessa parte, porque daí a gente já termina o bloco 1 e o bloco 3, né? Que é mais a parte ADOR, de como o BIM apareceu na minha vida. Faz sentido. E depois a gente fala da parte institucional, o que o governo está fazendo e tal. Boa, é verdade, porque aí a gente estava chegando no VDC, porque assim, aí depois que eu ia falar qual a relação do VDC com o seu mestrado, que não é VDC, mas que tem a ver com a questão da VDC, é o Virtual Design Construction. Então, isso aí. Mas antes de falar isso, senão a gente vai perder a parte. Mas entendeu? Porque aí a gente vai fazer essa ponte com a ponte do mestrado dela, que tem a ver com a questão das salas de reunião de colaboração. Aí, porque VDC, imagino que vai ligar lá. Não, mais ou menos. Mais ou menos. É que eu estou tentando achar um link, entendeu? Eu estou meio chegando. Mas antes de chegar nisso, então vamos continuar a falar, né, do trabalho da Miriam, da ADOR, e que aí a gente encerra isso, né? É isso? Que é isso? O que é isso? É a gente, como é que chama? Ana Maria, mas ela não consegue. Dona Ana Maria, não se preocupe, tá tudo certo. Aqui tá tudo bem, a gente tá aqui. A dona Ana Maria mandou um WhatsApp para mim perguntando o que é isso, minha filha. Então, tá tudo bem. Eu falei para ela entrar no Facebook do Gaspar, ela, o que é isso? Isso o Facebook é uma rede social. São as gerações na tecnologia. Vamos lá. Ana Maria, se tiver, tá tudo certo aí, tá? Se tiver... Alguém já chegou, alguém já mostrou, já está vendo já. Bom, sensacional. Tá tudo aqui nós estamos na Faria Lima, aqui perto, se você quiser vir aí, pode pegar o Uber, vir aí, o táxi também, né, o pessoal não ficar bravo. Então, o Clênio está elogiando, excelente diálogo. Bom, tem várias perguntas do Clênio. Essa pergunta é igual a essa aqui, é copiada 2 vezes. Como está sendo o processo de mudar a mentalidade dos colaboradores? Se vocês hoje possuem toda... essa pergunta eu ia fazer mesmo. Se todo mundo lá hoje está trabalhando no BIM. Colaboradores devem ser os outros projetistas? Demais disciplinas? Da sua empresa, vamos dizer. Demais disciplinas ou dentro da minha empresa? Dentro aqui, ó, vocês, toda a cadeia de produção, acho que ele quer dizer... Não, acho que não. Acho que é mais a ver... você fala... Do meu escritório. Eu acho que sim. Não, mas é interessante falar dos... Então, na verdade, são duas coisas diferentes, né? Dentro do escritório, quando eu fui fazer esse estudo lá em Stanford, lá eles consideram que o BIM, ele tem uma visão mais ampla do BIM. Então, eles veem o BIM como uma oportunidade de alavancar o negócio, então metas, linka o BIM mais ou menos com PMI ou com Project Management. Então, isso que eles chamam de Virtual Design Construction. Então, você estabelece metas e você, através do uso de um modelo BIM, você vai acompanhando essas metas, tá? Então, a gente implementou isso no escritório. Quando a gente foi fazer essa implementação, uma das metas é que todos os funcionários, a gente impõe as metas para nós mesmos. Claro. Tá? Então, eu me ponho uma meta que eu vou emagrecer 5 quilos. Então, eu vou ter que batalhar para isso. Eu impus uma meta para o meu escritório. Por isso que eu falei top-down. Então, é muito importante aí, nessa hora, tá top-down. Por quê? Porque eu impus uma meta que, sei lá, no X tempo, tal período de tempo, todos os profissionais vão estar treinados no software BIM, tá? Então, uma vez... e como é que você vai acompanhando? Então, você faz um planejamento do que é necessário. É necessário fazer um curso para esses profissionais que ainda não estão treinados? É necessário dividir esses profissionais? Alguns profissionais trabalhavam mais em vedações. Então, esses profissionais vão ser treinados na API que a gente fez de vedações. Já vão ser treinados direto nisso. Eles vão aprender o software
já aprendendo API, porque são claro. duas coisas Claro. concomitantes. Os profissionais que fazem compatibilização de projeto, eles vão desenvolver modelos tridimensionais para utilizar um software específico para fazer a compatibilização. Então, eles vão ter que ser treinados nesse software específico, que não é o Revit. No caso, a gente usa o Solibri. Tá certo. Existem outros, tá? A gente usa esse. Então, aí começou, a gente fez várias metas para as várias equipes, porque a gente tem a equipe de coordenação, a equipe de compatibilização, a equipe de vedações. Para cada uma dessas equipes, tem um uso específico do BIM. E para cada uso específico desse BIM, foi traçada a meta de treinamento, a meta de quantos profissionais tinham que ser treinados. Hoje, 100% dos profissionais estão treinados. Mesmo porque, como eu falei para vocês, infelizmente, algum deles tiveram que ser dispensados. Sim. Da empresa. Espero que a gente possa recuperá-los em breve. Esperamos todos, né? Nossa Senhora. A gente fala da crise, eu já fico até... Exatamente. Então, isso atrapalhou bastante aí o processo, mas ultimamente a gente está com alguns modelos em andamento, todos na parte de vedações. Então, a gente desenvolveu, nesse processo de Virtual Design Construction, a gente estabeleceu essas metas. Então, para essas metas, a gente tem métricas. Essas métricas são acompanhadas ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. E eu comecei a fazer reuniões com eles, aplicando a metodologia que eu aprendi em Stanford, dentro do meu escritório. E esse foi o meu trabalho. Foi um trabalho super bem avaliado, apesar de eu ser brasileira, a única brasileira que fez o curso, tal, foi super bem avaliado lá. Então, hoje eu tenho comunicação direta com esses professores, isso para mim é muito bom, porque eu continuo trocando ideias com eles, continuo... Contando o que acontece. O meu professor de Stanford no ano passado veio para o Brasil, ele foi até o meu escritório, ele conversou, ele falou, não quero conversar comigo, ele quer conversar com a minha equipe. Muito legal. Para entender se a equipe está entendendo o que eles estão fazendo. Ele não deixa de ser seu professor, né? Não é legal? Exatamente. É legal isso aí. Então, e ele falou, great job. Então, muito... isso você vê que realmente está agregando valor ao seu trabalho, tá? Então, isso que a gente considera esses níveis de maturidade aí aumentando cada vez mais no processo de implementação do BIM dentro de um escritório de projeto, tá? E não para por aqui, a gente continua aí estudando. Mais perguntas do Clênio, eu acho que dá para juntar. Quais disciplinas de projeto vocês desenvolvem no Revit? Bom, vedações. Na verdade, a gente desenvolve toda a parte de arquitetura. E quando a gente começou a estudar para fazer a compatibilização, a gente percebeu que os nossos parceiros nas disciplinas de hidráulica, elétrica, ar-condicionado, automação, eles não estavam ainda aptos para desenvolver. Então, a gente acabou treinando e desenvolvendo a nossa própria equipe para poder fazer a modelagem. Hoje a gente é apto para modelar em MAP, para modelar arquitetura, estrutura, tudo. Às vezes você recebe o MAP de alguém ou não? Sim. Algumas vezes sim, a gente recebe. E aí a gente entra isso direto no nosso software da compatibilização. Só que o processo de compatibilização aí já é outra questão. Outra questão. Tá, interessante. Legal. E, bom, hoje vocês possuem uma cadeia de... Essa aqui é mais bonita, que é uma cadeia de produção voltada no BIM. Aí tem uma... Nossa Senhora, calma aí. Tá, essa aqui esse comentário do Augusto, que é grande, Augusto. Eu vou fazer porque tem a ver com a Asbeia, eu vou fazer depois quando a gente chegar na Asbeia. Tá. Eu vou segurar o comentário do Augusto para o momento. Uma pergunta, vocês modelam as outras disciplinas para fazer a compatibilização? Isso, com o foco de fazer compatibilização, né? Com o foco de fazer obra. E uma coisa que é muito importante é ressaltar aqui a autoria do projeto, tá? Então, quando um arquiteto, ele faz um projeto de arquitetura, ele é o autor desse projeto. Quando um engenheiro de instalações faz um projeto de instalações, ele é autor responsável, ele tem uma responsabilidade técnica sobre aquilo. Então, quando a gente faz um modelo BIM para fazer uma execução de obra, tem que tomar muito cuidado com a responsabilidade técnica. Qual responsabilidade técnica você vai colocar na sua RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, emitido pelo nosso conselho, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, em relação àquilo. Agora, quando a gente faz um serviço de compatibilização, por exemplo, a minha RRT é de compatibilização, tá? Então, eu estou modelando com este uso. Eu não estou modelando para a arquitetura fazer a obra com aquele modelo. Agora, a modelagem já no projeto de vedações, sim, a responsabilidade técnica é nossa, a gente assina a RRT pela modelagem de vedações.
de desenvolvimento de um projeto de vedações. E é assim que tem que ser. Todo mundo que desenvolve projeto de vedações tem que assinar a RRT do desenvolvimento desse projeto. E tá? na parte de compatibilização? Não. Na parte de compatibilização também, eu assino o RRT pela compatibilização. Isso, mas não pelo projeto técnico que é da área Exatamente. boa, né? Agora, Exatamente. eu não posso assinar uma RRT para um projeto de ar-condicionado, nem de hidráulica, nem de elétrica, porque não é esse o uso do BIM que eu estou fazendo. Isso. Né? Isso. Pega um projeto no WG e passa por... Exatamente. A gente... Isso não dá muito retrabalho quando tem revisão de projeto? Então, na verdade, isso está envolvendo outras questões, né? Então, a questão do fluxo do trabalho, do acompanhamento da coordenação e também você colocar isso em contrato, tá? Então, como que vai ser isso? Em quais etapas que você vai fazer essa compatibilização e com quais versões que você vai fazer? Porque se você a cada momento que se o contratante quer fazer em DWG, quer que você faça a compatibilização em software paramétrico, e toda hora ele está mudando isso, como é que conversa, né? Não dá. Então você atualizar... Executivo, a compatibilização. Não, porque aí você vai ter uma perda no processo de projeto. Então, normalmente a gente começa analisando desde do momento mais inicial, do estudo preliminar, né, passando pelo anteprojeto, pré-executivo e depois indo para o executivo. Então, são 3 momentos de modelagem, tá? E isso tem que constar em contrato. E quantas vezes aquele modelo vai ser sujeito a revisão, tá? E principalmente no final, né? Ele vai ter que sofrer uma revisão para se adequar aos projetos executivos e entregar esse modelo para a obra. Porque o pessoal usa tablet na obra, verifica o modelo e assim por diante. E aí o contratante do projeto de tubulação, ele olha o seu modelo e fala, está de acordo com o meu projeto, legal. Aí pronto, acabou. Aí vai. O projetista Então, na verdade, existem vários tipos de escopo. Né? Então, teve um dos escopos que a gente trabalhou para uma grande incorporadora, construtora brasileira, onde a gente teve um trabalho de compatibilização de um projeto muito complexo de uso misto, que tinha hotelaria, tinha residencial e comercial. Então, a gente modelou toda a parte de hidráulica, elétrica, porque o projetista não modelava ainda, e a gente foi com o uso de compatibilização. Então, durante as reuniões de compatibilização, a gente costumava colocar o projeto em bidimensional para as pessoas não se perderem e aonde a gente estava navegando no modelo. Então, todas as interfaces, interferências ou necessidades de modificações que a gente gostaria de implementar utilizando o modelo, a gente estava sempre referenciando. E sempre o modelo feito por nós, nesse caso, nesse escopo, a gente enviava o projetista para ele validar. Só que, na verdade, ele não precisa validar para a execução, porque se o escopo do projeto, do BIM, está para compatibilização, é óbvio que esse projeto em BIM não vai poder ser utilizado para execução. Não pode. Sim. Tá certo? Não vai para a obra. Ele não vai poder ir para a obra. Ele até pode levar o modelo para a obra, eles podem consultar a compatibilização, que é o modelo federado, que são todos os modelos sobrepostos, tudo isso. Mas ele não pode utilizar isso para construção. Né? Não vai sair uma planta com a hidráulica. Não, de jeito nenhum. Mesmo porque eu não estou contratada para fazer isso. Porque para fazer isso é um outro tipo de escopo de contrato. Claro. Vou gastar muito mais horas para fazer isso. Vou gastar. E outra, eu não estou nem preparada para isso. Né? Isso não é o meu core business. Quer dizer, na obra, supostamente, vai o desenho do projetista. Lógico que na obra eles podem usar o modelo federado, podem separar os modelos, se ele quer tirar uma dúvida genérica, assim. Na reunião de compatibilização de coordenação do modelo 3D, o que ficou definido com os layers de passagem, com os trades, né? Então, primeiro vai passar o ar-condicionado, depois vai passar a hidráulica e sprinkler, enfim. Mas ele pode a dúvida não é com modelo. você, a dúvida é com o projetista. Não estou falando da parte financeira, mas isso valeu a pena para você? Então, o escopo do trabalho foi contratado para isso. Eu fui contratada para modelar. Agora, se eu sou contratada com documentação 2D
e eu tenho que assumir isso para fazer no meu escritório, aí realmente Fica mais caro. fica mais Valeu a pena, então, porque você atendeu o cliente. Eu fui contratada pelo cliente para fazer uma coordenação 3D. Mas o pessoal de dentro da sua empresa foi só, deu trabalho, ou você conseguiu não ter um custo grande? Não, a gente conseguiu porque, o que acontece? Esse pessoal já vinha sendo treinado nesses 10 anos aí que eu passei para vocês, 9 anos. Então, a gente passou por todas as etapas de treinamento. Então, quando a gente chegou a ser contratado por uma empresa para fazer o modelo para compatibilização, eu tive que galgar mais um degrau, que foi me aperfeiçoar no software da compatibilização. Mas toda a outra base, ou seja, a modelagem de arquitetura, de estrutura hidráulica e elétrica, todo mundo já estava aparelhado para fazer. Inclusive, a Luciene está perguntando se você usa o Navisworks para fazer. Então, na verdade, eu demorei, Luciene, eu demorei 2 anos para tomar essa decisão. Foi uma decisão muito difícil. E eu tomei essa decisão quando eu fui para Stanford. Por quê? Porque lá eu tive colegas do mundo inteiro. Eu tinha colegas ingleses, da Austrália, da Finlândia, da Noruega, Dinamarca e americanos. E a maioria deles usava um software chamado Solibre. E por que eles usavam o Solibre? Porque era um software de OpenBIM, né? E aí eu comecei a pensar nisso, e primeiro que o Solibre é o único model checker que tem no mercado. Então isso já era uma vantagem competitiva para esse software. A única coisa que me faltava era realmente uma representação do Solibre aqui no Brasil. E aí, mas eu já conhecia o proprietário fora, já tinha tido essa oportunidade, graças a Deus. E aí a gente fez essa negociação e aí eu parti para usar o Solibre mesmo e não me arrependi. Legal. Então, a gente tem naves, porque a gente tem a assinatura, vem a suíte, mas a gente não usa ele no dia a dia, a gente usa realmente o Solibre. Que tem checagem de regra, né? Então a gente tem um model checker para você verificar a eficiência do modelo, então tem uma série de outros benefícios que esse software traz para a gente, para o nosso trabalho, e a gente preferiu se aprofundar nele. Então a gente usa esse software. Legal. Bom, tem o comentário do Augusto sobre a questão das ASPES, estimular o mercado, mas aí tem a ver com outro tema. Você quer mudar de tema? Não sei, acho que, né? Podemos, né? Gente, tá o site da ADOR. Então deixa eu só mostrar uma coisa. Vamos aqui mostrar. Nesse site, posso mostrar pode, aqui? Pode mostrar o que você quiser. Dentro é uma coisa que aqui não dá para ver, né? Eles conseguem ver não, aqui? deixa eu só tirar aqui, minimizar aqui o negocinho. Pronto. Então, aqui a gente desenvolveu, então, dentro desse processo do Virtual Design Construction, baseado no modelo BIM, que é o modelo das paredes, a gente desenvolveu esse paredes na web. Então, a gente imagina que vocês estão fazendo um apartamento modelo virtual com SketchUp, sei lá. A gente faz um apartamento virtual com todo a alvenaria ou drywall osso. E o cliente pode acessar isso através do código da obra dele, do login que a gente passa para ele, que só ele tem acesso, e ele consegue andar pela obra dele inteira. Então isso é bonitinho, que legal. Facilitou muito o nosso diálogo com as equipes de obra também, porque a gente tem que liberar o apartamento modelo, uma vez que ele vai ser repetido N vezes, principalmente quando você tem muitos apartamentos tipo. E da parte de vedações, com os encontros de alvenarias, com as vergas, contravergas, enfim, todo o processo que tem na alvenaria. E no drywall também. Então, isso foi uma coisa que a gente implementou faz 1 ano e meio, mais ou menos, foi antes da crise, e que também é uma coisa muito bacana, porque a gente começou a fazer um circuito virtual, né, de passeio dentro do apartamento modelo osso, né, só com a alvenaria, com as vigas, com a furação e com a parte do esquema do drywall. Mas o que você tem aqui é tudo secreto, você não pode digitar um aqui para aparecer. Não, agora eu não vou conseguir lembrar. Depois um dia você faz que é um código 007, entendeu? Entendi, para aparecer. Aí vai um demo. Eu até tenho um demo. Isso. Eu até tenho um demo. Você inventa que esse demo é um código 007.